Pronto, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso Nosso Lar, primeiro semestre de 2021. Hoje é dia 20 de março de 2021, são 17 horas e 3 minutos. Vocês que estão conosco aqui na nossa sala de aula, sejam muito bem-vindos. Os companheiros que vão nos assistir posteriormente, esperamos que os nossos estudos de hoje, desta aula, possam levar paz e esclarecimento a todos vocês. Para a gente começar a nossa aula, vamos fazer a nossa prece. Pega lá o seu papel, pega lá a sua caneta, seu material para anotação. Vamos fazer a nossa prece. Já aproveita depois, já prepara a sua caneca d'água para a gente pedir a fluidificação. Não estamos tendo passe presencial nas nossas palestras, mas nós vamos vibrar para que a espiritualidade nos envolva em seu amor e em sua paz. Então vamos fechar os nossos olhos, procure se sentar confortavelmente. É hora de nós vibrarmos pelo nosso planeta, vibrarmos pela nossa casa, pela nossa família e por todas as pessoas que são importantes para nós. Fechando os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, de braços abertos, irradiando o seu amor e sua luz, cobrindo de bênçãos, espalhando paz por todo o nosso planeta. Querido Mestre Jesus, neste momento de oração, nós elevamos ao teu coração as vibrações de agradecimento. Agradecemos por termos a oportunidade, de termos a ferramenta da internet, para que possamos prosseguir os nossos estudos. Agradecemos por todo momento de aprendizado, por todo momento de luta diária, Jesus, até pelas dificuldades que nos auxiliam a sermos pessoas melhores e a evoluirmos. Agradecemos aos bons espíritos que nos guiaram até aqui e que estão presentes conosco em mais esta aula, nos envolvendo em vibrações de amor, de paz e de boas realizações. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui iniciando a nossa aula. Que assim seja. Vamos receber o pessoal aqui, vamos receber a Fátima, receber a Dagmar, Simone, seja bem-vindo, todos vocês que estão conosco aqui. Maravilha, então vamos lá, pessoal. Vocês estão bem? Vamos começar o nosso estudo, a nossa aula, comentando o livro 50 anos depois. Quem está lendo o livro aí, levanta a mão. Deixa eu ver, quem está acompanhando, lendo o livro. Aí, muito bom. A Márcia já levantou a mão. Quem mais? Esther, levanta a mão aí. Tá lendo? A Esther também. Maria do Carmo levantou a mão. Não está lendo não. Dagmar também está lendo. Maravilha. Muito importante, pessoal. Acompanhamos através das palavras. Emmanuel traz grandes ensinamentos. Então deixa eu pegar o meu resuminho aqui. Eu tenho um pequeno resumo aqui. Vamos recebendo a Cris. Seja bem-vinda, Cris. A Cris está começando o nosso estudo agora. Seja bem-vinda. Que Jesus te ampare e te ilumine na sua vida. Então, Cris, deixa eu te explicar uma coisa. Você está começando agora. Todas essas pessoas lindas que estão aqui são os nossos alunos, nossos companheiros de estudo. Nós estudamos no último semestre o curso Noções Básicas do Doutrina Espírita e agora nós estamos iniciando o curso Nosso Lar. Como nesse semestre não temos instrutor por Noções Básicas, você vai começar com a gente nesse curso aqui e aí com o tempo vai assimilando as informações. O nosso curso ele é dividido em dois momentos. No primeiro momento, nós estudamos e comentamos o livro 50 anos depois, de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, que é a continuação do livro Há 2000 anos. E no segundo momento, nós comentamos e estudando o livro Nosso Lar, de André, o primeiro livro de André Luiz, da série Vivendo no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos comentar o capítulo 4 do livro Há 2000 anos. Lembrando que o personagem principal desse livro é a jovem Célia. E ali ela se acha amparada, acompanhada do escravo Nestório, que é uma reencarnação do espírito Emmanuel. Ele foi, na última encarnação, um senador romano, cometeu muitos erros, e agora ele vem como um escravo redimido para auxiliar neste momento. A minha imagem pode ser que ela trave um pouco, mas vocês não se importam se eu ficar travado fazendo careta. O importante é que a minha voz se faça presente aos ouvidos exigentes de todos vocês. Então, o capítulo 4, o título do capítulo é Na Via Momentânea.
Vamos só retroceder um pouco, vamos só voltar. No capítulo passado, Sombras Domésticas, lembra que Euvídio, marido de Alba Lucínia, pai de Célia, ele teve um relacionamento com a Cláudia na adolescência, daí gerou um filho que eles abandonaram, que o pai de Euvídio criou, que é o Silano, e aí Euvídio vem para a Judéia com a sua família, para poder morar ali à disposição. Ele é um nobre romano e está ali à disposição. Ali lá nessa cidade que eles estão morando, Euvídio se reencontra com Cláudia, que agora está casada com o prefeito, Lólio Úrbico, e a Cláudia volta a manifestar o seu desejo por Euvídio, que ela ainda, apesar dela ter casado, ela ainda deseja o corpinho de Euvídio. E o prefeito Lólio Úrbico vê a Alba Lucínia, que é muito bonita, muito charmosa, e ele deseja o corpinho dela também. Então, nós temos ali um círculo de compromissos de envolvimento. E aí o imperador pede que Euvídio viaje com a Cláudia para que eles possam cuidar da decoração de novos prédios que o imperador está fazendo. E Euvídio se vê numa sinuca porque ele sabe que a mulher vai tentar seduzir ele de novo. E aí o capítulo termina com o Lólio Úrbico se declarando para Cláudia. Nós vamos começar na via momentânea. Vocês lembram que Cláudia tinha contratado uma serva que se chamava Atéria e infiltrou essa espiã na casa de Alba Lucínia para fazer fofoca, para fazer mexerico. Desde aquela época já tinha fofoca e gente mexeriqueira. Então, Atéria está trabalhando ali e prestando atenção em tudo que se fala, tudo que se comenta, tudo que se ouve na casa da coitada da Alba Lucínia, que é a mãe da Célia. Da Célia e da Euvídia, são as duas filhas. Vamos receber a Heloísa. Pessoal que ainda não cumprimentei, sejam todos bem-vindos. Fátima já cumprimentei. Doni, Dinha, boa tarde. Heloísa, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Atéria conta para Cláudia que o marido dela, Lólio Úrbico, ama a Alba Lucínia. E ela adorou, né? Porque eu quero o marido da Alba, se ela pegar esse encosto do meu marido para ela, tá bem paga, é uma troca justa, né? E aí ela fica muito feliz. E aí a Atéria conta também que a Alba e uma amiga dela, que se chama Túlia, estão envolvidas com os cristãos, estão pedindo orações para os cristãos. Aí, só que naquela época, os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano. E a Cláudia também fica feliz, fala, eu vou denunciar eles para Quinto Bíbulo, que era como se fosse um perseguidor ali, o responsável pela perseguição aos cristãos. No dia seguinte, a Cláudia ela vai na casa de uma feiticeira. Todos esses livros sempre tem um bruxo, né? Lembra que no livro passado tinha um médio lá, um feiticeiro lá, que no final acabou se dando mal? Então, nesse livro tem a história da Plotina, que é uma feiticeira que fazia umas bruxarias naquela região. E quando Cláudia chegou para pedir um feitiço, para fazer uma bruxaria ali, eu nem sei se eu posso usar essa expressão, mas naquela época ia pedir para fazer uma macumba para Cláudia. Então, quando ela chega lá para pedir para a feiticeira fazer uma macumba para Cláudia lá, a feiticeira ela é vidente. E ela vê que, quando falam da Cláudia, ela vê que tem um espírito de luz muito intenso, muito brilhante, que protege a Cláudia. E ela fala, protege a Alba Lucínia. E a feiticeira fala para Cláudia, olha, você está querendo fazer mal para uma mulher, você está desejando um homem casado, você quer fazer mal para uma mulher que é protegida, a gente pode ter problema na nossa bruxaria aqui, é melhor você desistir. A sua rival, Alba Lucínia, ela é protegida por uma figura angélica, e eu não sei se essa figura vive aqui na terra ou no céu, mas é uma figura muito poderosa. No meu poder oculto, eu vi que a mulher que você odeia é coberta pela proteção de um anjo. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa criatura vai defender a sua rival de todos os sofrimentos, e a gente vai se dar mal. Aí, mais a Cláudia, a mulher quando está focada, a mulher quando está despeitada, ela não vê barreiras, ela fala, olha, eu não quero nem saber, eu quero tirar a Alba do meu caminho.
E aí ela pega um saco de moeda, de dinheiro, e entrega para Plotina. Fala assim, eu quero que você faça uma bruxaria aí, não quer nem saber. Aí ela falou, olha, minha senhora, eu vou te ajudar com todas as minhas forças, né? Porque eu preciso de dinheiro, tem que comer, tem que pagar minhas contas, pagar a internet, tem que pagar um monte de coisa, pagar meu cartão da CIA, tem que pagar o... Então eu vou ter que fazer o trabalho. Mas eu vou te alertar que a gente corre o risco de perder todo o nosso esforço, porque um anjo de Deus vai proteger a mulher dos nossos golpes do mal. Aí a Plotina fala, revela para Cláudia que o imperador Adriano vai fazer uma viagem. Vamos receber a Áurea, seja bem-vinda Áurea. Vai fazer uma viagem e a Cláudia e o Ovídio vão ter que acompanhar ele. E aí as duas começam a traçar um plano diabólico, né, para derrubar a Alba Lucina. Lembra da... Deixa eu ver aqui o comentário de vocês aqui. Vem à tona a nossa animalidade, a sobrevivência, isso é o que a gente estava falando antes, todos estamos doentes, né? E não é só mulher despeitada não, viu? O homem despeitado, é diferente, é que o homem despeitado ele parte para a violência, a mulher despeitada ela parte para a vingança de uma forma mais ardilosa, né? Lembrando que o nosso espírito não tem sexo, nós estamos reencarnados, ora no corpo de mulher, ora no corpo de homem, justamente para que a gente possa adquirir os aprendizados que cada experiência nos reserva e passarmos pelas mesmas dificuldades que cada experiência nos reserva. E por aí vai. Então vamos lá. E aí elas traçam um plano diabólico contra a Alba, né? A Túlia, amiga da Alba, elas estão conversando, né? E a Alba tá triste. Por quê? Por conta da situação, que o marido dela vai viajar, que não sei o que lá, ela já sabe que a Cláudia, ela deseja o corpinho do marido dela, então ela fica triste. Naquela época os homens eram extremamente, as sociedades eram muito machistas, né? A mulher, ela tinha pouca interferência nas decisões do marido. E aí a Túlia fala que ela vai nas catacumbas, né, para poder assistir a pregação dos cristãos e convida a Alba para isso. Só que a Alba não pode, prefere ficar em casa, que ela tá triste, não tá bem e tal, quer descansar, quer ficar com os pés para cima, tomar um chá de hibisco lá tal, tomar uma Neosaldina, porque tá com dor de cabeça e quer ficar lá. Essas coisas de mulher quando tá com algum problema, né? Vamos receber a Adriana, seja bem-vinda, professora Adriana. Vamos acompanhando a nossa aula. Então vamos lá. Aí a Alba não pode ir com a Túlia, mas ela pede para a filha dela, Célia. Olha que legal, pessoal. Ela pede para a filha dela, Célia, acompanhar a Túlia nessa pregação lá nas catacumbas, né? Para falar sobre Jesus de Nazaré. E orar, pedir para os cristãos orarem pela sua mãe. Aí anoitece, a Célia e a Túlia, elas saem meio que escondidas, né? E aí no caminho elas encontram com muitas pessoas que estavam indo para o mesmo lugar ali. Encontram uma multidão, elas se reuniam no cemitério, né? Nas cavernas lá do cemitério. E lá eles começam a cantar, entoar cânticos a Jesus. Imagina a vibração, coisa maravilhosa no cemitério. Fala, Estivão! Um abraço. Cris, manda um abraço para esse aí que está contigo aí, que é meu parceiro, viu? E ali nas catacumbas eles estão todos reunidos ali. Imagina que vibração ali. À noite, sem energia, um cheiro danado de gente morta no cemitério e eles cantando canções a Jesus. E aí a Célia também cantava, porque ela aprendeu, lembra do Ciro, o namoradinho que ela teve, que ela se apaixonou e que depois ele foi vendido como escravo? Então, ela aprendeu a cantar hinos a Jesus com o Ciro. Nesse dia, teve um pregador chamado Sérgio Ostílio que começou a pregar e falou sobre o Evangelho de Mateus, né? Mas ele falou que ele não tinha o dom da eloquência e ele convidou alguém com mais eloquência para falar no lugar dele. O principal pregador daquela reunião se chamava Policarpo, mas o Policarpo foi preso pelos romanos devido à perseguição aos cristãos. De repente, olha, eu até arrepio quando eu lembro. De repente, alguém ali nas catacumbas, na escuridão, se levantou para falar. Quem que se levantou para pregar? Nestório, nosso querido amigo Nestório, que foi comprado como escravo e era o professor de Célia na casa de Célia. O Nestório, ele começou a falar, aí ele deu um depoimento sobre a sua vida, desde a época de escravo,
e de como ele aprendeu tudo sobre Jesus, sobre o cristianismo. Aí a Célia ficou, nossa, meu professor, que tudo, arrasou. Ela ficou ali totalmente deslumbrada com o Célio, né? Porque ele dava aula para ela desde quando ela era criança e ele nunca falou nada sobre o cristianismo, né? E ali ela estava maravilhada com a sabedoria de Nestório. Pronto, então ela já era fã do cara, a partir daí ficou mais fã ainda. E aí termina o capítulo 4º, no capítulo 5º, que a gente só vai falar semana que vem, nós vamos ter uma surpresa muito legal, muito maravilhosa, ainda nesse desdobramento dessa reunião deles nas catacumbas. Então, ou vocês assistam, leiam o livro nas suas casas, ou vocês aguardem para assistir a nossa próxima aula. Maravilha, pessoal que está chegando agora, Adriana, já cumprimentei, sejam todas muito bem-vindas. Agora, pessoal, findo esse trabalho, essa parte preliminar, deixa eu preparar o meu material aqui. Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho aqui para trabalhar com vocês. O meu caderno, meu livro, mais um livro, meu copo d'água, tudo para a gente poder compartilhar da melhor maneira possível com esses ensinos maravilhosos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 12, 13 e 14 do livro Nosso Lar. Vamos ver se temos perguntas até aqui. A minha imagem está congelada, Áurea. É por conta do programa, porque como eu estou gravando a aula e o vídeo fica muito pesado, a minha imagem aqui acaba ficando travada, né? Depois, no vídeo que eu vou postar no YouTube, a imagem fica normal. Por isso que eu peço, tenha um pouco de paciência. Às vezes eu fico travado fazendo careta, mas eu espero que o meu áudio esteja melhor. O computadorzinho aqui, ele é da época das cavernas, ele não tem memória, ele tem uma vaga lembrança. Então a gente tem que trabalhar com o que nós temos aqui. Beleza? Vamos seguir, vamos começar. Deixa eu postar para vocês aqui o nosso slide. Pronto, corta para mim. Deixa eu reposicionar aqui o Flavinho, colocar o Flavinho um pouco mais para baixo. Pronto, todos estão vendo o nosso slide? Já mudou para vocês já ou ainda não? Ainda não? Deixa eu mudar aqui. Por quê? Deixa eu ver aqui. Travou aqui. Espera aí, Flavinho. Volta lá. Vamos aqui. Espera aí que travou aqui. Vamos mudar de novo. Aqui. Pessoal que está em casa, aproveita esses problemas técnicos para ir buscar um copo d'água. Eu vou fechar aqui a minha câmera. Vou configurar aqui a minha câmera para puxar do programa de gravação. OBS. Pronto. Vou reativar a minha câmera e vamos ver se a gente entra. Tá o Flavinho fazendo careta aqui ainda. Espera aí. Vamos mudar aqui, se aparece só o slide. Vamos corrigir esse probleminha técnico aqui rapidinho. Vou fechar aqui a câmera de novo. Aproveita e faz igual o Giba, pega um copo d'água. Dificultou aqui. Eu vou apresentar o slide aqui para ficar fácil para vocês não perderem. Fazer como eu fazia antes. Vou jogar o slide aqui, vou colocar na tela. Pronto, para o pessoal que está assistindo depois, já vai aparecer. Todo mundo está vendo o nosso slide aí? Dá um joinha. Apareceu, Giba? Apareceu para todo mundo? Beleza. Maria do Carmo apareceu? Marcela apareceu? Maravilha, então. Beleza. Dona Elza, cadê a Luana que não apareceu ainda? A Luana tá deixando a gente na mão na aula. Vamos lá? Pronto. Deixa eu colocar aqui para o pessoal de casa. Botar aqui o slide que já está aparecendo aqui. Pronto. Vamos lá, slide da aula. Aqui, espera aí, mais um pouquinho de paciência para a gente poder começar. Então vamos lá, pessoal. Tá aparecendo para vocês aí, não vamos perder mais tempo, porque o nosso tempo é curto. Aqui nós vamos ver os capítulos 12, 13 e 14. Vamos falar um pouco sobre o umbral, e eu acredito que as dúvidas sobre o umbral vão tomar a maior parte do nosso tempo. Depois falaremos sobre a visita de André Luiz no gabinete do ministro do Auxílio. E, por último, vamos falar sobre os esclarecimentos que
o ministro trouxe para André Luiz. Deixa eu ver se volta. Agora voltou o slide. Pronto, eu vou parar a apresentação aqui, que aí fica mais fácil. Vocês estão vendo o slide na minha imagem aqui? Todo mundo está vendo aí? Perfeito, maravilha. Pessoal, antes de nós começarmos a falar sobre o umbral, eu vou passar para vocês um trechinho, alguns segundos do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, que mostra a chegada de André Luiz, a passagem por André Luiz por esta região triste, não é? Então vamos lá, deixa eu ver se vocês conseguem assistir. Aqui, deixa eu abrir aqui, mudar a nossa aqui. Vamos ver se já mudou. Deixa eu reposicionar o Flavinho aqui. Deixa eu receber o pessoal. Vamos recebendo a Edna. Seja bem-vinda, Edna. Deixa eu ver se já na apresentação já mudou. Nós estamos tendo um delay. Deixa eu fechar aqui alguns programas aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu fechar aqui o microfone. Volta a câmera. Ver se ele muda. Ainda não está aparecendo para vocês ainda, né? Não, nós estamos apenas no slide. Mas, enfim, eu vou apresentar aqui um trecho do livro, do filme, para a gente não perder. Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Pronto, vai entrar aqui uma cena de vídeo e eu vou mostrar para vocês. Já está aparecendo aqui já? Já estão vendo já? Está aparecendo a tela? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a reprodução. Olha que interessante. Vou botar o som. Aqui nessa cena do filme, vocês vão perceber quando o André Luiz desperta no umbral, no plano espiritual. Kardec nos fala que logo após o desencarne, o espírito passa por um momento de perturbação. E essa perturbação é mais... Vamos acordar de um longo sono. Isso. Ela é mais longa ou mais curta. Isso. Essa perturbação é mais longa ou mais curta de acordo com o apego que o espírito tinha às coisas materiais. Então aqui vocês podem ver que é um lugar frio, sombrio, fétido, onde o espírito geralmente ele traz as impressões do desencarne dele. Então, se ele desencarnou por suicídio, ele vai se ver no umbral com as lesões provocadas pelo ato do suicídio. Se ele desencarnou num acidente. E aí nós vamos ver na aula de hoje, qual é o desdobramento, o que faz o espírito se ver neste local de baixa vibração, de dor, de tristeza, de sofrimento. Não é? Nós vamos estudar sobre isso aí. Então vocês podem perceber. No filme, para quem assistiu o filme Amor Além da Vida, também o personagem principal, ele passa por uma região dessa. Então vocês podem ver os espíritos, nos livros de André Luiz, que ele fala das passagens pelas regiões trevosas, umbralinas, ele descreve mais ou menos esta mesma paisagem. Deixa eu fechar aqui a apresentação para a gente poder retornar ao nosso slide aqui no OBS. Deixa eu mudar novamente a apresentação aqui para a gente poder voltar ao nosso estudo, para o pessoal poder acompanhar posteriormente. Então vamos lá. No capítulo 12º, no umbral, no capítulo passado nós estudamos sobre a importância da água e todas aquelas coisas lá. Agora, neste capítulo, nós vamos falar sobre o umbral. E qual é o objetivo principal do nosso estudo da tarde de hoje? Nós vamos entender o que é umbral, qual é a função do umbral como uma zona purgatorial. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram em algum momento da vida essa expressão purgatório. Qual a importância do umbral como zona purgatorial dos espíritos iludidos, desequilibrados e desesperados. Oi, meu bem. Tudo bem? Minha pequena está me visitando aqui. Vamos ver como é que está a apresentação aqui. Vocês estão vendo? Então vamos continuar com a nossa apresentação aqui. Primeiro, o que é umbral? Deixa eu pegar meu livro aqui para a gente definir o que é umbral. Deixa eu pegar a minha imagem aqui.
para ficar fácil, eu vou marcar aqui. Não está nem aparecendo, travou na última imagem, onde não estava aparecendo nem a minha fotinha aqui. Uma hora esse computador aqui, ele trava. Mas vai dar certo. Vamos confiar em Deus. Vamos para o capítulo 12, o umbral. Então depois, André Luiz ele nos conta que depois que ele recebeu os importantes esclarecimentos de Lísias sobre a vida dele, sobre como é que foi, ele constatou que a ausência de uma preparação religiosa no mundo foi o que ensejou a profundas perturbações na vida dele no mundo espiritual. Está me incomodando aqui que não está passando os slides. Peraí que vamos tentar posicionar o slide aqui. Está travando um pouco, né? Hoje é a primeira aula que a Cris veio assistir e a gente está com um monte de problemas técnicos, mas vamos tentar resolver, Cris. Não se desespere. Peraí, vamos lá. Deixa eu só reposicionar o slide aqui. Botar do outro lado aqui. E eu vou reativar a câmera. Pronto. Ele continua travado. Mas enfim. Depois eu coloco o slide para vocês no grupo e vocês vão perceber. Para o pessoal de casa está aparecendo aqui. Então vamos lá, pessoal. Umbral. André Luiz ele diz para a gente que a falta de um preparo religioso, de uma consciência sobre a vida após a morte, de uma base religiosa e espiritual, foi o que desencadeou uma série de sofrimentos dele. Vamos voltar a Allan Kardec. Allan Kardec fala, ele nos revela que a falta dessa crença, dessa consciência na vida após a morte é primordial para prolongar a nossa permanência nessa perturbação. Allan Kardec ele não fala diretamente sobre o umbral, mas ele fala que a falta de conhecimentos espirituais, ele fala nessa perturbação, nesse período de perturbação. E André Luiz ele interroga Lísias, pergunta para Lísias sobre informações do que seria um umbral. O que é um umbral? Ele nunca ouviu falar desse negócio que é um umbral. Ele interroga e quer saber, Lísias, o que é um umbral? Me ajuda aí porque eu não sei o que é. E aí Lísias fala para ele, é o que está aqui no nosso slide que ainda não está aparecendo para vocês. Deixa eu apresentar aqui para ficar fácil para vocês acompanharem conosco. Melhor do que ver minha cara travada aqui, né? Pronto. O umbral, segundo Lísias, começa na crosta terrestre, começa aqui na Terra. É a zona obscura de quantos no mundo não se... Deixa eu ver aqui. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Qual é o dever sagrado? É o nosso compromisso reencarnatório. Toda vez que a gente vai reencarnar, meus amigos, a gente traz a nossa bagagem de débitos, de valores, de qualidades. Então, ao longo da nossa vida, nós somos submetidos às provas que são essenciais para a gente se purificar, se libertar, resgatar o que a gente deve e adquirir as qualidades que são necessárias, né? Só que isso é um dever que a gente cumpre, que a gente assume perante Deus, porque a vida ela é concedida por Deus. O Espírito ele só entra na matéria e só sai da matéria com a permissão de Deus. Você só reencarna e só desencarna com a permissão de Deus. E aí, quando a gente fica demorando na indecisão, quando a gente fica demorando em atender os nossos compromissos, a gente desencarna nessa situação de sofrimento e desespero. E aí é que surge o umbral como um ambiente vibracional para a gente se depurar desse desespero e dessa dor. Prosseguindo, Lísias fala que quando o espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços do Pai, está no livro, né? Mas, ao recapitular as experiências no planeta, quando a gente cai aqui na matéria, quando a gente está no plano espiritual, que a nossa consciência expandiu, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Eu quero fazer isso, eu quero ser pobre, eu quero ser professor, evangelizar na favela, eu quero ser um médico, abrir mão de toda a riqueza e eu vou para o Médico Sem Fronteira lá para o Afeganistão, sei lá, para cuidar de criança. Então, quando você está desencarnado, é muito lindo. Mas quando você entra na matéria, que a matéria começa a influenciar as suas tendências inferiores, começa a vir a avareza, começa a vir a sedução, começa a vir a luxúria, começa a vir
a tentação, tudo isso aí fica difícil a gente se apegar ao nosso programação, àquilo que a gente planejou para essa vida aqui. Então é nisso que Lísias está falando, né? Assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos, né? Aqui no slide 3, Lísias fala: imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, deixa eu passar aqui, é portador de um fato sujo, como se fosse uma trouxa de roupa suja, né? Para a gente lavar no tanque da vida humana. Então a gente vem com a trouxa de roupa suja, vem com a bagagem suja para a gente lavar aqui na reencarnação. Essa roupa imunda é o nosso corpo causal, é a terceira parte do perispírito que a gente vai estudar no curso passe, que é a somatória dos nossos débitos, dos nossos erros, dos nossos compromissos que a gente adquiriu no passado, né? Prosseguindo aqui o esclarecimento de Lísias, Lísias fala que o umbral funciona, portanto, como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Meus amigos, eu tenho muitas pessoas que acompanham, que estudam conosco, que elas falam: ai, fulano desencarnou, ele vai ficar no umbral, ele era alcoólatra, ele usava droga, ele vai ficar no umbral, quanto tempo? Ah, eu não quero que fulano vá para o umbral, eu não quero que ele passe no umbral. Umbral é consequência. Umbral é a libertação. Umbral é o detergente que vai, é como se fosse a cândida, que boa, água sanitária, que vai lavar na marra esse ódio, esse desespero que o indivíduo não se preparou, não se depurou enquanto estava reencarnado. Então, é a prova de fogo. Se o indivíduo, algum conhecido nosso, recém-desencarnado, desencarnou numa questão de dor, de sofrimento, de desespero, de ódio, de mágoa, ele vai passar um tempo no umbral, mas o tempo que for necessário para ele se libertar do quê? Do mal que ele traz dentro de si, desse desespero. A gente vai ver isso com um pouco mais de clareza daqui a pouco nos próximos slides. Mas vamos seguir, né? Então, aqui no slide 5, o umbral funciona, nós vimos lá, como região destinada a esgotamento. Aqui no slide 5, o umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se em tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo que se criasse esse tal departamento em torno da Terra, porque vem como uma limpeza, uma área de limpeza, de depuração. E aqui Lísias, ele continua explicando no livro que tem regiões compactas, no umbral, de almas ignorantes que não são suficientemente perversa para ir para as colônias de reparação mais dolorosa, né? E nem bastante nobre para ir para uma colônia espiritual mais elevada. Então são fileiras de habitantes do umbral, que são companheiros imediatos dos homens encarnados, separados apenas por leis vibratórias. Então é como se a criatura que vai para o umbral continuasse reencarnada. Não muda nada. A diferença é que ele não é mais visto e não consegue, não é mais visto em termo, porque tem gente que vê. E ele não consegue interagir com a matéria, pegar a caneca, pegar as coisas assim. Então ele fica aí nessa situação de perturbação. E é interessante, pessoal, vamos ressaltar aqui, que como o umbral ele é a região do plano espiritual mais próxima, presta atenção, isso é muito importante. Ei! Acorda quem está dormindo aí, presta atenção. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Não, travou a minha imagem de novo. Ó dia, ó céus. Hoje está difícil essa imagem. Mas presta atenção, pelo menos vocês estão me ouvindo, né? Preste atenção no que eu vou falar. A Paulinha deu uma risada aqui. Preste atenção. Maria do Carmo, acorda o Xisto aí. Dona Elza, acorda o Carlos aí. Preste atenção. Como o umbral é a região mais próxima do plano material, nós, encarnados, estamos sujeitos a percebermos as vibrações desses espíritos que estão em nível de desespero, de dor, de ódio, de mágoa. Muitas vezes, quando nós nos deixamos levar por baixas vibrações, baixamos as vibrações,
deixando que os sentimentos, que as dificuldades do dia a dia, e presta atenção, voltando ao início da nossa fala, este período de pandemia, de lockdown, de isolamento, é uma ferramenta para nos testar, para nos provar das nossas tendências e nos auxiliar e a nos libertar das nossas tendências. Então nós estamos em contato direto com os espíritos que desencarnam e permanecem numa situação de desespero, numa situação de ódio, numa situação de mágoa. Então por isso que Jesus nos trouxe a condição para termos paz. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos, vigiai as vibrações que você está vivendo. Orai para que você se conecte com a esfera superior e se livre dessas vibrações negativas. Orai e vigiai para não cair em tentação. Entendeu? Isso é muito importante, isso é muito severo que nós estamos falando aqui. E aí Lísias continua dizendo que lá no umbral vivem agrupados os revoltados de toda a espécie. O indivíduo não aceitou o processo de desencarne, não aceitou a separação da família, não aceitou a perda dos seus bens materiais. Então ele permanece no plano espiritual oscilando nessa energia de desespero. É lá onde ele fica. O umbral está repleto de desesperados, né? Porque eles não encontram o Senhor à disposição dos seus caprichos. As pessoas acham que Deus é nosso escravo, Deus é nosso empregado. Todas as coisas... Não, Carlos, espíritos sairão de lá sim. Deixa eu ver aqui, só completando a sua pergunta. Eles sairão de lá sim, só que é o seguinte... Eles formam gangues, quadrilhas, ficam lá perturbando as pessoas. Só que a lei do progresso é uma lei universal. Eles serão conduzidos a reencarnes compulsórios, a reencarnes obrigatórios. Quando que isso vai acontecer? Quando a providência divina identificar que estão reunidos os elementos mais propícios no mundo espírito, no mundo material, para essa criatura reencarnar. E ele será conduzido novamente, meio que no laço, para uma reencarnação compulsória, submetido a testes, provas e provações. Daí que nós vemos criaturas reencarnadas, maldosas, pessoas, você vê bandidos extremamente cruéis, que cometem crimes cruéis, são essas criaturas que estavam perturbadas lá no umbral lá, e foram pegadas no laço e trazidas para a reencarnação. E aí você fala, mas como que Deus permite que essas criaturas do mal convivam entre nós? Deus, em sua suprema sabedoria, nos coloca interagindo com essas criaturas para nos provar, para nos testar na nossa perseverança no caminho do bem. Mas vamos seguir aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão. Estão aparecendo a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, está aparecendo aqui ainda, está travada a minha imagem, está todo mundo acordado aí, né? Vamos seguindo. É meio confuso, meio complexo. Deixa eu ver aqui, o Carlos tinha colocado uma outra pergunta. A Heloísa, os irmãos que desencarnaram devido ao corona, depois que sofreram com uma intubação, todos passam pelo umbral ou alguns, devido ao seu desprendimento espiritual, não passarão. Pessoal, vamos, durante os nossos estudos, esquecer o corona. O corona é uma ferramenta de libertação dos espíritos que a espiritualidade nos traz. Então, assim como temos irmãos que ficam entubados pelo corona, nós temos irmãos que ficam em coma por causa do AVC, nós temos irmãos que estão nas alas de doentes terminais do Hospital do Câncer, nós temos irmãos que sofrem acidentes de trânsito e ficam na UTI internados. Então, o coronavírus ele vem só como uma ferramenta a mais. Vamos entender que alguns espíritos, no final da reencarnação, para não chegarem ao plano espiritual numa situação total de desespero, passam por este momento de dor, de sofrimento, para poderem acelerar. Não digo todos, não é uma regra absoluta, mas vamos entender que o período de sofrimento, quer seja no final da reencarnação, quer seja no meio da reencarnação, quer seja no início da reencarnação, é uma ferramenta
para acelerar a depuração do espírito. Alguns passam por esse sofrimento porque têm débitos a resgatar, mas alguns passam por esse sofrimento porque eles pedem para passar por isso para ajudá-los na sua elevação moral. Então, a situação de estar entubado por conta do coronavírus é uma terapia. Esta terapia está sendo imposta à criatura encarnada de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Por que que alguns passam pelo período de intubação, sofrem um tempo, desentuba e volta à sua vida normal? Porque eles, naquele momento, era necessário passar por aquilo para rever o seu processo reencarnatório. Por que que alguns não intubam, passam mal e morrem? Porque era necessário ele desencarnar sem que passasse por aquele processo de sofrimento. Então, o sofrimento que antecede o desencarne vem na medida da necessidade de aprendizado dos nossos espíritos. Marcela, estou confusa. Por causa do que disse sobre a materialização dos nossos pensamentos nos mundos inferiores. Vigiai o pensamento, quais pensamentos são errados, porque o certo e o errado são baseados na humanidade, com a moral, e só a questão... Aqui é meio filosófico, Marcela. Se a gente for pegar para trabalhar isso aqui, a gente vai tomar muito tempo. Mas daqui a pouco, conforme a gente for avançando no estudo sobre o umbral, talvez fique menos confuso para você. Se no final da aula continuar a confusão, a gente volta nesse tópico aqui. Então vamos seguir aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui a apresentação, em que pé que está, em que capítulo. Então, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra, né? Tem a finalidade, tudo que não tem finalidade da vida superior. Vamos seguindo aqui. Aí Lísias, ele continua falando que o nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos, ou seja, esses núcleos do umbral, possuem pessoas infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias, né? Isso aqui são palavras de Lísias, que está falando que o pessoal que está no umbral é vagabundo. É zona de carrasco e vítima, de exploradores e explorados. O carrasco de hoje é a vítima de ontem. A vítima de hoje é o carrasco de amanhã. Isso é muito sério. Por isso que Jesus nos disse, perdoai. Perdoai 70 vezes 7. Mas, no umbral, tem sempre... Os espíritos vão ficar lá totalmente perdidos para sempre, jogados lá. Eu desencarnei desesperado, com ódio, me mataram, eu se me matei, eu vou ficar desamparado, jogado no umbral? Não. Olha aqui. Olha o que Lísias vem nos falar aqui, antes desse slide aqui. Uma certeza eu posso te dar, ele falando para André Luiz. Apesar das sombras e da angústia do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se for necessário. Ei! Acorda! Olha o que Lísias está falando. Olha esta chave de aprendizado. Importantíssima. Cada espírito lá permanece o tempo que for necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como essa, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Fazendo ainda um apanhado com o que quem que perguntou aqui sobre os entubados? Como o que a Heloísa nos perguntou. Heloísa, cada espírito passa pelo período de sofrimento que for estritamente necessário para ele. Uma pessoa que recebe o diagnóstico do câncer vai passar pelo período de sofrimento que for estritamente necessário. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos a termos paciência. No capítulo 5º, capítulo 5º, item 8º, se não me engano, da mensagem do cura Darnes. Na verdade, Marcela, o umbral não está associado à colônia. O umbral não pertence à colônia. Via de regra, o indivíduo ele vai permanecer no umbral associado à região física que ele vivia, que ele morava. É mais fácil estar por ali, já que... Por quê? Porque eu não vou desencarnar aqui em Badibacite e ir por um umbral lá em Dubai.
Será que o umbral lá é melhor? Ou eu vou para um umbral lá em São Francisco, em Washington lá? Não. A ideia é que a pessoa desencarne e permaneça na esfera vibratória da região onde ele mora, por ali, onde ele mora por ali. Não vai para longe, não é? Lembrando que umbral é uma faixa vibratória que é percebida pelos espíritos que estão apegados ali. A Márcia perguntou, André Luiz foi um exemplo. 8 anos foi o necessário para se redimir e prosseguir para o nosso lar. Exatamente. Só voltando. Eu tenho um amigo, um policial, que ele foi numa operação lá em Fortaleza, no Ceará. Na sexta-feira ele começou a tossir, no sábado ele teve falta de ar, no domingo ele foi para o hospital, na segunda foi entubado, na quinta-feira ele desencarnou por uma parada cardíaca. Então, em menos de uma semana foi o processo de sofrimento que ele desencarnou. Por outro lado, eu tenho um amigo que ele ficou 30 dias, ele ficou os 15 dias entubado, depois ele foi para a traqueostomia, 30 dias internado na UTI, teve uma parada cardíaca e desencarnou. Então, por que de situações diferentes? Voltando ao que Lísias fala, cada um passa pelo sofrimento pelo tempo estritamente necessário. Pessoal, nós somos espíritas. Nós estamos estudando a doutrina espírita. Kardec nos ensina, Jesus disse, meu reino não é desse mundo. A nossa realidade é a vida espiritual. Estamos tendo o benefício da reencarnação para que a gente possa depurar o nosso espírito. Nós estudamos que somente através da reencarnação o espírito se liberta das suas imperfeições. Nós temos para trás milhares de reencarnações para trás que nós já vencemos. Essa aqui é só mais uma viagem. Se nessa encarnação for necessário que passemos por um período de sofrimento, vamos confiar em Deus. Se algum familiar nosso está passando por um período de sofrimento, é porque Deus permitiu e aquele sofrimento está sendo imposto como uma medida de libertação para aquele espírito. Às vezes, na maioria das vezes, o espírito implorou por estar passando por aquilo. Então, se algum ente querido nosso, uma pessoa que nós amamos, está passando por este período de purificação, estando entubado pelo coronavírus ou pelo câncer ou qualquer outra situação, é uma medida de purificação que Deus tem trazido para aquele espírito, ajudando ele neste processo. A dor, o sofrimento não veio à toa, não foi colocado como uma maldade, como um castigo. Deus ama os seus filhos. Jesus disse, das ovelhas que me foram confiadas, nenhuma se perderá. Quando a mãe coloca o filho rebelde de castigo, a mãe sabe que aquele castigo ele é necessário para a criança adquirir disciplina. Na cabeça da criança, ele se sente punido, ele amaldiçoa a mãe, ele não aceita, mas a mãe sabe que é necessário. E da mesma forma, as dores e o sofrimento que a gente passa é necessário para a nossa depuração. A cada um segundo as suas obras, Márcia, tanto boas quanto más. Beleza? Então, só concluindo aqui a passagem de André Luiz pelo umbral, nós vimos as causas que indivíduos são levados a permanecer nesta região de dor, de sofrimento, nessa região triste, por conta das suas escolhas, do seu estilo de vida que ele levou aqui na Terra, né? E é pelo pensamento, só reforçando isso, que os homens se encontram no umbral. E lá, pelo pensamento, eles se afinizam com companheiros que têm a mesma tendência inferior de cada um. Então, o alcoólatra vai encontrar com outros cachaceiros no umbral, o usuário de droga vai encontrar com outros maloqueiros lá no umbral, e por aí vai. O viciado em sexo vai encontrar com outros viciados em sexo no umbral, e por aí vai, meus amigos. Mas vamos seguir aqui, que já é quase 6 horas, a gente não saiu do primeiro capítulo ainda. Então, deixa eu ver aqui como é que está o nosso slide, vamos lá. Todo espírito... e aí André Luiz fala que essa esfera do umbral se mistura com a esfera dos homens, né? E Lísias complementa que é nessa zona, no umbral, que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas
entre si. Então, os encarnados se ligam aos desencarnados no umbral de acordo com as suas tendências. Então, se eu tenho pensamentos pessimistas, se eu tenho pensamentos de autoflagelo, estarei ligado a espíritos que têm essa mesma decadência mental lá no umbral. Se eu tenho tendências à sensualidade, eu estarei ligado a espíritos ligados à sensualidade lá no umbral. Lembrando que essa zona, só falar uma coisa para vocês, lembrando que essa zona feia que a gente viu no filme aí, escuro, de dor, de sofrimento, o espírito se vê neste ambiente quando ele está inteiramente envolvido na sua própria dor, no seu próprio sofrimento. Espíritos que têm interesses em outras situações, em outras pessoas, eles vagueiam pelo nosso plano aqui, entendeu? Então, lá no começo, quando nós falamos que o umbral é um estado mental, se refere a essas criaturas que estão neste nível de desespero. E ele não consegue ver outra coisa, só vê o desespero. Por isso que a mente dele coloca nessa esfera, nesta vibração feia, escura, suja, fétida, entendeu? Quando a mente se liga em outra pessoa, em outra situação, então o desencarnado odeia, tá magoado, mas a mente dele se projeta para a casa que ele morava, se projeta para o trabalho que ele tinha, se projeta para a família que ele tinha, ele vai estar mentalmente na família que ele estava, vai ser um obsessor. Por quê? Porque o foco dele é a vingança, o foco dele é o ódio, é o apego à família que ele tinha. Quando a mente dele se projeta para o seu autoflagelo, ele se vê nessa região triste, nessa região horrível interior. Conseguiram entender mais ou menos? E nós, encarnados, estamos em conexão com todas essas criaturas aí. Não é? Inclusive com os nossos desencarnados que estão por aqui. Então vamos orar pelos nossos amigos desencarnados para que para que ele casse um rumo e suba. Se você tem um tio, um primo, um sobrinho, um amigo que desencarnou, ore para ele, para que ele já desencarnou, que ele siga o seu caminho em busca de uma colônia espiritual. Se você ficar apegado a um irmão desencarnado, num sentimento de posse, de lamentação, por que morreu? Era tão jovem, era um pai de família, todo mundo dava, por quê? Porque Deus foi cruel. Você atrapalha a progressão desse espírito no seu desprendimento, na sua libertação dessa perturbação no plano espiritual. Continuando aqui o nosso slide, vamos ver aqui em que pé que nós estamos. Então, Lísias fala que todo espírito, esteja onde ele estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre não compreende. Então nós estamos vibrando energia e a nossa energia é capaz de mudar a vida das pessoas, de auxiliar ou prejudicar a vida das pessoas. E a Elísias fala que é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um, não é? Que os semelhantes se agrupam. E aí, só voltando aqui um pouquinho, terminando aqui o comentário, Lísias fala que o umbral não fica abandonado à própria sorte. Lá os missionários ajudam. E aqui ele fala que os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se oferece. E aí André Luiz fala, eu gostaria de trabalhar nessa região. Lísias fala, será que você está preparado? Tem um preparo indispensável? Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar a apresentação aqui, eu quero fazer uma observação. É pena que travou aqui a imagem. Eu vou colocar a minha tela de início aqui. Vamos ver se volta a minha foto aqui para aparecer para vocês. Ainda não apareceu, né? Deixa eu ver aqui, eu vou reativar a minha câmera. Se ficar escuro. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês um depoimento de uma situação que eu aprendi na minha passagem pela cidade de Cuiabá.
quando eu passei no concurso público, que eu fui, moramos 5 anos em Cuiabá, de 2009 a 2014. E aí nós frequentávamos um grupo de espírita lá, que chamava Associação Espírita Vantuil de Freitas, que era do programa Alta de Souza. Então apareceu a minha foto para vocês, né? Deixa eu ver aqui se consigo fazer aqui. E lá, olha que interessante, mesmo contrariando as orientações dos instrutores espirituais, um grupo de trabalhadores, um grupo de oferecido, que a gente fala, né? Pessoas oferecidas, porque uma coisa é o desprendimento, outra coisa é a pessoa ser oferecida, resolveu iniciar um trabalho de evangelização de irmãos travestis e irmãs prostitutas que ficam numa rua destinada à prostituição lá em Cuiabá. A gente chama de Marco Zero, né? Que fica na divisa entre Cuiabá e Várzea Grande. E eles começaram toda sexta-feira à noite, juntava evangelho, ia lá, juntava grupos de oração, faziam preces com aquelas pessoas e distribuiu o evangelho. Passou o tempo, 2, 3 semanas, eles tiveram que interromper imediatamente este trabalho. Por quê? Eu não sei se foi do Vantuil, mas é um outro grupo lá. Eu sei que tem gente do Vantuil que vai assistir e vai falar assim, não foi o Vantuil, foi outro. Mas se que seja, era um grupo espírita lá. Se era do Vantuil, ou de uma das centenas casas espíritas em Mato Grosso. Se não foi o pessoal do Vantuil, então me desculpem aí, porque eu estou errando o nome da casa espírita. Mas enfim, eles tiveram que interromper imediatamente esse trabalho. Por quê? Porque a vibração do ambiente era mais intensa do que a vibração de caridade dos trabalhadores. Eles começaram a se envolver com aquela vibração de sensualidade e aconteceu que alguns irmãos, depois do trabalho, voltavam lá para aquela região para se envolver sexualmente com aquelas pessoas que ali estavam. Então, esta questão de trabalhar no plano espiritual em auxílio aos irmãos necessitados é muito forte. Por quê? Porque as vibrações animalizadas, as vibrações pesadas mentais que nós emitimos são extremamente prejudiciais. Enquanto nós estamos na matéria encarnados, estamos sujeitos a sermos puxados mais pelo desejo do corpo do que pelo desejo do espírito. Beleza? Então aqui, finalizando este capítulo, Lísias alerta que é necessário estar extremamente preparado para realizar este atendimento no umbral. E aí, para nosso aprendizado, presta atenção. Preste atenção que isso é muito importante. Quando você se dispõe a visitar, aconselhar, orar por alguém que esteja necessitado, é necessário que a sua vibração esteja muito acima da vibração daquela pessoa. Se você estiver mais ou menos, e vai visitar alguém que está para baixo, a tendência é a pessoa que está para baixo puxar a tua vibração mais ainda. Faça a prece. Não está bem, pessoal, não arruma encrenca para a tua cabeça. Não está bem emocionalmente, não está passando por um período legal, e alguém procura você, eu quero desabafar. Toma cuidado para você não estar sendo testado. Procura dar uma cortada, uma tesourada. Olha, meu amigo, agora eu não posso falar. Faça prece, faz o culto do evangelho lá. Pega lá um evangelho lá, dá de presente o evangelho para a pessoa, faz o culto do evangelho. Porque se você se deixar envolver por aquela vibração, a pessoa vai puxar você para baixo. É a mesma coisa de o cara tá fazendo um tratamento com os alcoólicos anônimos. Você chama o cara para um churrasco quando tá todo mundo tomando chopp gelado lá. Será que ele vai conseguir manter as suas concepções dos alcoólicos anônimos ou ele vai se deixar jogar tudo para cima e vai se deixar levar e voltar a beber? Entendeu? Então o cara que está passando por um tratamento de alcoólicos anônimos não vai num lugar que tem bebida alcoólica, porque ele sabe que ele vai cair, não vai aguentar. Então é importante primeiro nós nos fortalecermos espiritualmente. Isso não é egoísmo, isso é autopreservação. Fortalecemos, faça uma prece por aquela pessoa, para que ela oriente ela a procurar um dirigente espírita, procurar uma igreja, um pastor, um padre, um pai de santo, que possa auxiliá-la
mas procure se preservar. Não que você não deva ceder os ombros para alguém desabafar, mas se for fazê-lo, procure se preparar espiritualmente primeiro, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente primeiro. Beleza? Tranquilo? Superamos essa fase? Então, com isso, só resumindo, o umbral é uma esfera de sofrimento, é uma vibração de sofrimento, onde ali permanecem espíritos pelo tempo necessário para se libertar. Então o cara vai sofrer. O meu pai, quando ele me batia quando eu era moleque, ele falava que eu gostava de apanhar, porque se eu apanhava porque eu tinha feito alguma besteira. Então, enquanto eu não me comportasse, eu não ia deixar de apanhar. Então, o espírito que está sofrendo no umbral, ele está lá sofrendo enquanto ele estiver apegado na origem que mandou ele para o umbral. Se ele foi para o umbral é porque ele está desesperado, é porque ele está com ódio, porque ele está com mágoa, porque ele está triste, porque ele está sofrendo uma coisa assim. Então, enquanto ele estiver apegado nisso, ele vai permanecer lá. A partir do momento que ele cansar de sofrer, cansei. André Luiz cansou, falou, pô, 8 anos aqui, meu, cansei, não quero mais ficar aqui. Aí ele fez prece, revestiu-se, calçou as sandálias da humildade, buscou a conexão com o poder superior, e ele conseguiu o mérito de ser resgatado e ser retirado daquela zona de sofrimento. Temos algum companheiro que desencarnou e, pelo nosso estudo, nós podemos supor que ele está passando por um período do umbral? Vibremos para envolvê-lo, vamos ver daqui a pouco que isso funciona, envolvê-lo em vibrações de amor, para que ele se sinta fortalecido a se libertar dessa região de dor e sofrimento. Amém? Com isso nós finalizamos o capítulo do umbral, capítulo 12. Vamos iniciar no capítulo 13, no gabinete do ministro. Como que começa? André Luiz conversando com Lísias, né? E Lísias tinha muita paciência para ouvir a choradeira de André Luiz. André Luiz falou assim, olha Lísias, eu gostaria de trabalhar. Eu era médico, tal, eu queria arrumar um serviço. E a Lísias, muito sabiamente, já passou a bola para o ministro, né? Para não ficar dando assunto para o André, já passou a bola, vai conversar com o ministro Clarencio. Aí quando o André Luiz chegou lá no gabinete do ministro, ele viu que já tinha 3 pessoas lá esperando para conversar. Aí essas pessoas conversaram com o ministro e logo em seguida André Luiz foi chamado. Só que ele percebeu que o ministro Clarencio, ele chamava de 2 em 2 pessoas para falar ao mesmo tempo, né? Por quê? Ali ele tinha a concepção, ele usava essa técnica para que o conselho que ele dava para um servia para o outro e o conselho que dava para o outro servia para um. Então ele já matava 2 coelhos com uma caixa d'água só. E ali ele ia seguindo. Então o André Luiz entrou na sala do ministro com uma senhora idosa. E a senhora começa na choradeira, fala, olha ministro, eu estou aqui há tanto tempo, os meus filhos estão se pervertendo lá na terra, eu quero voltar lá na terra para poder ajudar os meus filhos. E aí André Luiz pergunta, olha minha senhora, quantos bônus hora? Bônus hora corresponde a um bônus hora, corresponde a 1 hora de serviço no trabalho do bem lá no plano espiritual. Ela falou, eu tenho 304 bônus hora. Ele falou, poxa minha senhora, 6 anos que você está aqui, só tem isso aí de 304 bônus hora, você só deu a colônia esse período? E as oportunidades de trabalho que eu coloquei a senhora para trabalhar? Olha só, eu te mandei para fazer um serviço lá na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Aí ela falou, mas lá não era serviço para mim, uma luta incessante contra a entidade malfazeja, era natural que eu não me adaptasse, não sirvo para isso. E ele falou, então, eu coloquei depois a senhora entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Ela falou assim, pior, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrão, indecência, miséria, eu não aguento. Ele falou, tá bom. E aí, sabendo das suas dificuldades, eu mandei a senhora para enfermar dos perturbados. Ela falou, mas quem vai tolerar essas pessoas se não os santos? Eu fiz o possível, entretanto, aquela multidão de alma desviada assusta qualquer um. E aí o Clarencio falou assim, olha minha senhora, aí ficou os meus esforços aí para tentar te ajudar, né meu? Mas nada que eu mandei para a senhora deu certo, aí a senhora foi pro campo de repouso. Ela falou, olha, também não dava para ficar ali, né? Só tinha experiência cansativa ali, não dava. Aí, deixa eu voltar aqui o slide aqui.
Vou passar aqui para vocês poderem entender isso aqui que eu estou falando, e mesmo porque a minha imagem travou de novo. Tá difícil, vou ter que limpar esse computador aqui, mas vamos lá. Aqui vocês vão ver no gabinete do ministro, né? Só voltando um pouquinho. Esse aqui é um pouco mais para frente. O slide 7. Aí, aqui quando o André Luiz, ele conversa com Lísias e pede a oportunidade de trabalhar como médico, né? E aí, falando, o ministro Clarencio diz que só no espírito de humildade de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que deseja ajudar os filhos mantendo a absoluta quietação no conforto do lar? Então aqui o ministro está falando para ele que tem que se preparar para querer ajudar os outros, né? Aqui vamos lá. Já estamos atualizados. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Quando você quer ajudar alguém que está necessitado, é necessário a gente buscar o auxílio dos bons espíritos, dos trabalhadores, para que nós possamos estar amparados com eles, amparados e intuídos por ele, para você ouvir, para você aconselhar, para você amparar alguém que esteja passando uma situação de sofrimento. Prosseguindo aqui, no 10. Então a mulher falou que não tem hora, né? Não tem tempo suficiente. E aí, André Luiz explica para ele, deixa eu só voltar aqui para contar esse contexto aqui. André Luiz chega na frente do ministro, depois que o ministro deu essa bronca na mulher, André Luiz ficou até com vergonha de estar lá, né? De ter ido pedir ajuda para o Clarencio. Falou, melhor eu ter esperado as coisas acontecer normalmente, porque se ele deu uma bronca para essa mulher, imagina o que vai ser para mim, né? Que sou mais endividado que era, que eu cheguei ontem praticamente em nosso lar. E aí o ministro Clarencio, ele fala para ele, né? Aqui só voltando no slide 10, para que qualquer de nós alcance a alegria de ajudar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem amamos, tenhamos ajudado. Esse capítulo 13 aqui, ele resume praticamente nessa bronca que o ministro Clarencio deu nessa senhora e que foi presenciado por André Luiz, né? É necessário que nós tenhamos créditos no trabalho do bem para que a gente possa vibrar e em nosso favor e interceder em favor de quem nós amamos. Senão a gente vai se colocar sempre e eternamente na posição de eternos enfermos, eternos pacientes, e jamais seremos enfermeiros, jamais seremos médicos. Prosseguindo, nós vamos passar para o último capítulo da aula de hoje, esclarecimento de Clarencio. Quando realmente chega a vez de André Luiz de falar com o homem lá, né? E aí André Luiz, ele, no depoimento dele do livro, ele diz assim, deixa eu ver como é que está a minha imagem aqui, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Ele está arrependido, está ali, devia ter ficado em casa, né? E aí, na frente do ministro, o ministro falou, estou pronto para te ouvir. E André ele falou, olha, eu ia solicitar qualquer serviço médico, né? Mas ele já achou que seria muita petulância, ele já pediu logo um serviço especializado. Então, ele resolveu, esperto como pedir um serviço mais humilde ali para começar a trabalhar, né? E aí ele fala, tomei a liberdade de vir até aqui e rogar os seus bons ofícios para me reintegre no trabalho. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da ociosidade. É a mesma coisa da pessoa que vai pedir emprego numa firma, ele fala, olha, eu aceito qualquer trabalho. Mas ele não quer ser colocado na limpeza, não quer lavar banheiro, ele quer trabalhar no almoxarifado, quer trabalhar no escritório, né? Mas ele pede, a mesma coisa, quando vai fazer. Quem já fez entrevista de emprego sabe que é a mesma situação, a mesma coisa. Mas vamos seguir aqui. Então ele pede. Aí, o Clarencio, o ministro, ele olha para o André Luiz e ele fala assim, olha, já sei, verbalmente você pede qualquer tipo de tarefa, mas no fundo você sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que Deus te honrou a sua personalidade aqui na Terra. Aí André Luiz fala assim, olha, até aí as palavras dele traziam conforto, né?
que eu recebi no meu coração, mas começou a apertar, começou a virar inquisição isso aqui. E aí, o Clarencio fala assim, olha, convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Olha a bronca, agora vem a bronca. Imagine você sentado na frente do Clarencio, pedindo para trabalhar, ele começa a falar da tua vida. Veja se você se enquadra no que o Clarencio está falando para o André Luiz aqui. Você nunca soube o preço de um livro, porque os seus pais generosos pagavam todas as suas despesas. Logo depois que você se formou, você começou a receber o pagamento compensador. Você não teve nenhuma dificuldade de médico, de pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Você prosperou tão rapidamente que transformou facilidade conquistada na carreira para a morte prematura do corpo. Começou a ganhar dinheiro e começou a frequentar festa, né? Beber, encharcar, o que acelerou o desencarne dele. Quando você era moço e sadio, você cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus te conduziu. Aí já vem a bronca, né? Olha lá. Lembra daquela música do Minós é Rico, lá do Léo Cleito Robertinho? O último julgamento, senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar, né? Na verdade, o último julgamento se refere a um espírito desencarnado que se confronta com a sua própria consciência. A música tem uma mensagem subliminar na sua letra. É o que está acontecendo aqui com o André Luiz. O ministro Clarencio está revelando para ele que ele desperdiçou as oportunidades da vida dele. Ele recebeu o título de médico, mas não é dele. Para nós aqui no plano material, meus amigos, as facilidades que nós recebemos na nossa vida não é um mérito, não é um prêmio, é uma oportunidade de trabalho. Se você leva a sua vida, nunca teve nenhum sofrimento, conseguiu estudar, conseguiu ter um bom emprego, ter uma empresa, ter a sua família, ter a sua dificuldade, é porque isto não era um mérito para você, não é um prêmio, não é uma loteria que você ganhou, mas é uma ferramenta que Deus te deu. Olha, eu vou te dar uma vida tranquila para que você voluntariamente trabalhe pela sua elevação moral. Então, professores que, ao invés de se dedicar nas horas de folga à evangelização de crianças, trabalham em escolas particulares para ganhar muito dinheiro. E olha, pessoal, você não precisa procurar. A oportunidade no trabalho edificante bate na sua porta. As pessoas, você recebe convites para você praticar a caridade, para você auxiliar obras sociais, para você interceder junto a pessoas necessitadas. Basta abrirmos os nossos olhos e o nosso coração e nos colocarmos à disposição de ajudarmos os nossos amigos, de ajudarmos os nossos companheiros. Não é? André Luiz, ele teve uma vida farta, foi rico, se formou médico sem dificuldade, só que ao invés dele trabalhar, aproveitar esta facilidade que Deus deu para se dedicar ao trabalho na caridade, ele se dedicou somente à satisfação da sua própria vaidade. Só que aí, prosseguindo, o ministro Clarencio, ele diz aqui, deixa eu ver como é que está a transmissão aqui. Este é um resultado de Pinterest. Espera aí, filha. O ministro Clarencio, o que ele diz? Deixa eu botar o slide aqui, para o pessoal poder acompanhar. Aqui nós estamos no slide 10. Eu vou botar aqui o slide para vocês aqui na aula, para a gente ir acompanhando esse texto que é muito lindo, o que o Clarencio está falando. Então aqui ele parou no slide 10, nós vamos avançar, ó. Isso aqui é o que ele está falando da última aula. Vamos fazer uma pequena observação a respeito do trabalho no plano espiritual. Na pergunta 678 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Ou seja, no mundo evoluído tem que trabalhar? O Espírito da Verdade diz: a natureza do trabalho está em relação com a natureza dos necessitados. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, sempre tem trabalho. Jesus disse: meu Pai não cessa de trabalhar
E eu também não. Então o trabalho sempre existe no plano espiritual. E quanto mais evoluído o espírito, mais responsabilidades ele adquire na vida dele no mundo espiritual. Vamos seguindo aqui o próximo slide, para a gente já ir fazendo as nossas conclusões. E aí, Clarencio, só reforçando o que a gente falou, convém notar que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Vamos aproveitar esta lição para a gente refletir como está sendo a nossa vida. Como que a gente está interagindo com a humanidade diante da vida que a gente leva? Tem alguns irmãos aqui que eu sei que passam por grandes provas, por grandes provações, já tem o seu calvário para seguir, já tem a sua cruz para carregar. A mãe que tem filhos com problemas, já tem o seu compromisso espiritual, e temos mães aqui de filhos especiais, de presentes de Deus, e mesmo assim elas ainda cedem uma parcela do seu tempo no trabalho da caridade. Nós temos pessoas que têm uma vida mais humilde, que a vida inteira viveu de uma forma mais humilde, mesmo assim encontram tempo para se dedicarem a um trabalho edificante, na casa espírita, na obra social, seja lá qualquer atividade de caridade. Muitas vezes, presta atenção, esses trabalhos de caridade, essa dedicação a ferramenta, o remédio que não nos deixa nós nos fecharmos nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades. A espiritualidade está acompanhando a nossa reencarnação. Ao longo da nossa vida, nós tivemos facilidades, fomos chamados ao trabalho e nós nos focamos à satisfação dos nossos interesses. Primeiro, vamos fazer uma associação. Primeiro, Pedro diz que o amor lava a multidão de pecados, na primeira carta de Pedro. Então, sempre Deus oferece o caminho do amor. Quando nós começamos a atender mais os nossos interesses e não abrirmos o nosso coração para o trabalho com amor, começa a vir a mestra dor, a ferramenta do sofrimento, para não nos desvirtuarmos, para nos trazer de volta ao nosso compromisso assumido espiritualmente antes de reencarnarmos, que a dor se manifesta como uma ferramenta, como um lenitivo, como um instrumento da nossa purificação. Prosseguindo aqui, vamos ver em que slide que nós estamos, então, só continuando. Clarencio diz: meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas a sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Então você foi médico, meu filho, só que você não teve humildade. Então não pode deixar você trabalhar como médico aqui, que você não tem merecimento para isso. O médico não pode parar em diagnóstico, ele tem que entrar na alma, sondar as profundezas. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses. Deixa eu acender a luz aqui, que está começando, está caindo a noite aqui na capital de Badiba City. Vou acender uma luz aqui, que aí fica mais fácil. Então, olha só, ele não, dentro do trabalho que ele realizava, ele poderia ter praticado a caridade. Olha só, pessoal, isso é uma lição muito importante, porque a gente sempre pode fazer algo mais dentro da nossa atividade profissional. Nós temos A, B e C para fazer dentro da nossa atividade profissional, mas sempre surgem pessoas necessitadas, oportunidades de você entrar mais na vida da pessoa, ajudar mais aquelas pessoas, não é? Essas são grandes oportunidades que Deus nos dá. Mas vamos seguindo aqui. Onde é que a gente está aqui? Nós estamos no slide 14, já está terminando já. Então vamos lá. E aí André Luiz ele ficou assustado, né? Porque ele não conhecia tais responsabilidades da área profissional. Ele achava que ele fazendo arroz com feijão já estava bom demais, né? E aí o Clarencio falou que ele não se preparou para trabalhar ali, né? E aí ele ficou emocionado, ele falou: olha, ministro, eu me submeto a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Aí, presta atenção, olha que lindo. Deixa eu avançar aqui. Meu amigo, deixa eu voltar aqui, cancelar o compartilhamento para a gente poder conversar.
aqui de uma forma mais direta. Deixa eu voltar aqui para o pessoal, voltar a minha imagem aqui para o pessoal, para eles poderem ver. Meu amigo, essa lição aqui é a melhor parte da aula, que eu acho lindo isso aqui. Não sei se vocês estão me vendo, travou de novo, né? Preste atenção. Clarencio falou para ele: meu amigo, eu não possuo apenas verdades amargas, eu tenho uma palavra de estímulo para você. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. A sua posição aqui não é das melhores, entretanto, ela é confortadora. Pela intercessão, chegadas ao ministério do auxílio ao seu favor. Olha que legal. A intercessão de outras pessoas para com ele. E André Luiz fala: minha mãe? Ele falou: sim, sua mãe e outros amigos no coração das quais você plantou a semente de simpatia. Logo após a sua vinda, eu pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção da sua ficha, das suas notas. E eu examinei atentamente. Muita imprevidência, é claro, muitos abusos, muitos erros, mas nos 15 anos da sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 pessoas. Dessas pessoas, 15 não te esqueceram e têm enviado até aqui apelos ao seu favor. Devo esclarecer que, mesmo o bem que você proporcionou aos indiferentes, surge ao seu favor. Então, André Luiz, mesmo na sua arrogância de médico, ele ainda, até para se livrar das pessoas, ele deu receita de graça para algumas pessoas. E para 6.000 pessoas ao longo dos seus 15 anos. E 15 pessoas oravam, porque a receita veio realmente como uma solução, como um alívio, como um auxiliar naquele problema que a pessoa estava passando. E essas pessoas continuaram orando. Então foi a oração dessas pessoas. Pessoal, lembra quando aquele ditado? Vamos sempre fazer o bem, fazer o bem e não olhar a quem? Às vezes alguém que você ajuda, e por uma coisa simples, pode ser uma coisa boba para você, pode ser para aquela pessoa o que vai mudar, o que vai fazer a diferença na vida dela. E essa pessoa não vai se esquecer. A gente não deve fazer a caridade esperando retribuição, esperando recompensa no campo material. Mas devemos fazer sim pelo puro prazer de ajudar. Mas eventualmente, para algumas, se a pessoa não te agradecer, se a pessoa virar as costas, amém. Quem está vendo o bem que a gente faz é Deus. É Deus que vai retribuir a gente do bem que a gente faz pelos outros. E se alguém se sentir agradecido, ao invés de ficar te agradecendo, que faça uma prece a Deus. De vez em quando eu peço, eu falo para as pessoas, orar e falar muito obrigado. Eu falo assim, olha, quer me agradecer? Faça uma prece por mim. Principalmente depois que eu morrer, que é quando eu mais vou precisar. Então vamos fazer preces. E para os nossos irmãos desencarnados, tem alguém que você conhece que está passando por um período de provação? Faça prece para fortalecer o coração daquela pessoa. A sua intercessão vai ajudar aquela pessoa, vai ser essencial para ajudar ela. Camilo Castelo Branco fala que no quarto onde ele estava lá no Hospital dos Suicidas lá, aparecia, quando alguém orava por um suicida, aparecia uma tela e o rosto da pessoa orando. Então, se nós temos algum ente querido que desencarnou numa situação triste e que eventualmente esteja pelo umbral, vamos orar para que ele sinta essa vibração e sinta-se motivado a sair daquela esfera de sofrimento. As nossas preces, sim, são poderosas para ajudar irmãos que estão em sofrimento no plano espiritual. Podemos orar por suicidas, podemos orar por desencarnados, por abortados, por toda a natureza. Porque se orarmos afetuosamente, se orarmos com dedicação, poderemos sim ajudar aquela pessoa a passar por aquele período de provação. Amém, pessoal? Maravilha. Aqui vocês estão sem perguntas para a noite de hoje. Depois vocês colocam no grupo. Cris, eu vou te colocar no grupo do curso, porque depois dessa apresentação, esses slides, eu vou compartilhar lá no grupo e depois eu mando para vocês o link dessa aula, para quem perdeu uma parte dessa aula de hoje, queira assistir de novo para ver as dúvidas, para até apontar
alguma... Carlos, não tem o perigo de atrair espíritos sofredores para o seu lar? Deus sempre valoriza o ato de caridade. Se você ora por um suicida, por exemplo, se você ora por um suicida rogando a Deus que o auxilie, que o envolva, que o vive, ele vai se sentir bem. Fica tranquilo que ele não vai vir para tua casa. Você não vai pegar um obsessor de estimação, não, porque a gente já tem um monte para a gente cuidar já. Porque a caridade, ela sempre é benéfica, tanto para quem pratica quanto para quem recebe. É diferente, você atrai os obsessores se você estiver vibrando na frequência dos desejos materiais que eles têm. Aí você atrai eles para a tua vida. Mas se você estiver vibrando amor, você vibra boas energias para ele, para onde ele estiver. Fica tranquilo, não é o seu culto do evangelho no lar que vai fazer com que as pessoas, com que encha de desencarnado na sua casa. Amém, pessoal? Era o que tínhamos para hoje. Hoje os problemas técnicos estão um pouco técnicos, um pouco problemáticos, né? Mas eu vou dar um jeito de formatar o computador para que a gente possa interagir melhor na nossa próxima reunião. Beleza? Posso acender vela para os desencarnados? Por que vocês fazem essas perguntas complicadas para mim, hein? Porque se eu for falar alguma coisa em relação à vela, se eu for falar, não, acende vela porque a vela é muito importante, aqueles que têm uma origem na doutrina espírita vai falar que eu estou estimulando os rituais. Se eu falar que vela não tem valor nenhum, as pessoas que têm uma origem na religião católica, na igreja católica, vai falar que eu estou desmerecendo a vela. Olha, pode acender vela, pode acender incenso, pode acender uma fogueira, acenda o que quiser, mas nunca deixe de orar. Na verdade, o que vai realmente ter um valor é a prece, é a vibração. Se você não vibrar amor, não vibrar boas vibrações, não rogar a Deus que ajude aquela pessoa, você pode acender 1 milhão de velas e iluminar toda a Avenida Paulista de São Paulo, que não vai ter valor nenhum. Ao passo que uma humilde, pode ser até aquelas velas fininhas de bolo, que você põe aquelas velas fininhas no bolo de 70 anos, que enche de bolo, pode ser até uma velinha fininha daquela. Se você orar com fervor, com vontade, pedir por aquela pessoa, aquela vela vai projetar uma luz enorme para quem necessita, né? O importante é acender a vela longe de tecido. Se for acender no meio do mato, cuidado para não botar fogo lá, tal, para não causar um incêndio, né? Ouvi dizer que para os desencarnados não se deve acender em nossas casas para desencarnados. Olha, pessoal, eu não vou falar de vela porque tem uma infinidade de conceitos a respeito das velas, né? O que a doutrina espírita nos orienta é que a prece é o mais poderoso recurso de intercessão por quem sofre. Se você se sente bem, se a vela vai te ajudar a se apegar na sua crença, acenda a vela, 1, 2, 3, 4, 1000 velas. Se você acha que a vela não tem valor nenhum, então não precisa. O pessoal da outra aula já está chegando já. Ana Cláudia, seja bem-vinda, estamos finalizando o nosso lar. Então, se você acha que não tem valor, fica só na prece, vai da sua fé. Uma coisa que a gente não pode aqui é a gente desestimular as pessoas a agirem a sua fé. Beleza? Maravilha? Eu vou encerrar a aula, senão daqui a pouco vocês estão com mais perguntas e vai me deixar numa situação constrangedora. Maravilha, então. Então, vamos fazer a nossa prece, finalizando a nossa aula da noite de hoje. Deixa eu já deixar pronto aqui o nosso programa para a gente finalizar. Eu convido a todos vocês a se posicionarem com calma. A Mauri, a sua esposa está aí do lado aí, já segura na mão dela, já aproveita que vocês podem segurar um na mão de outro, a gente não pode segurar. Maria do Carmo, chama lá o Xisto para estar junto de você, para vocês fazerem a prece juntos. Seu Carlos, chama a Dona Elza lá, traz ela para o seu ambiente, tá longe, né? Não dá. Maravilha, pessoal. Então vamos fazer a nossa prece. Chama o seu anjo da Giba, chama o seu anjo da guarda aí do seu lado ali. Cris, chama o Renner lá para ele fazer a prece com você. Vamos orar, meus amigos. Pega o seu copinho d'água. Você está com o seu copinho d'água, coloque aí na sua frente. Vamos pensar em Jesus nesse momento. Feche os seus olhos. Respire profundamente.
mentalizando Jesus e seu poder infinito. Vamos mentalizar uma grande luz, uma luz dourada, envolvendo a nossa casa nesse momento, brilhando no ambiente que nós estamos. Vamos mentalizando esta luz, nos revestindo numa grande sensação de paz, nos limpando de todas as dores, de todos os sofrimentos, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Que essa luz possa desintegrar a desarmonia. Se houve uma discussão na sua casa, se houve um desentendimento, alguma briga, que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo expulse todo o mal que há na sua casa. Vamos mentalizar a nossa família nesse momento, marido, esposa, pais, mães, irmãos. Vamos mentalizar os nossos filhos nesse momento, todos eles sendo envolvidos por esta luz dourada de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo a todos nós. Vamos nesse momento mentalizar algum ente querido que esteja sofrendo, por qualquer motivo, seja pelo corona, pelo câncer, por qualquer motivo. Mentalize essa pessoa sendo envolvida na cama do hospital, em uma luz dourada. Vamos mentalizar a presença de Jesus, com a sua túnica branca, os seus cabelos nos ombros, impondo as mãos sobre essas pessoas, curando as doenças. Mas vamos pedir para Jesus para curar a doença do espírito, curar a intolerância, curar o egoísmo, curar a iniquidade, a falta de paciência. E se for da vontade de nosso Deus e merecimento dessa pessoa, que ele possa também ser curado das suas dores materiais. Senhor Jesus, cura o nosso povo, cura o nosso país, cura o nosso planeta, Jesus. Nós reconhecemos esta doença que aí está como uma medida profilática para a nossa evolução. Então que possamos expandir o nosso coração, abrir as nossas mentes para podermos aprender com a dificuldade, para podermos desenvolver a caridade, a tolerância, a paciência e a resignação. Obrigado, Jesus, por mais esta aula. Que a tua luz nos cubra de bênçãos neste final de semana e ao longo de toda a nossa vida. Obrigado aos bons espíritos que se fazem presentes. Pedimos a Jesus que eles possam fluidificar estas águas, impondo as mãos sobre essas águas. Nós rogamos a Jesus que possa abençoar, que possa colocar aqui o remédio que nós necessitamos para o corpo e para a alma. Fluidifica essa água, Jesus. Tende misericórdia de nós e ajuda-nos nesta longa caminhada da evolução. Que assim seja. Obrigado, meu povo, pela presença de vocês. Agora eu vou colocar vocês na sala de aula. Espera um pouquinho, eu quero que vocês ativem as suas câmeras e deem aquele boa noite para todos vocês, para todos nós, para o pessoal que está em casa assistindo depois. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Jesus esteja com todos em todos os dias da vida. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite. Bom domingo, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal. Que Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Muita paz, Boa muita noite luz. para o fim de semana. Bom final de Boa noite. semana. Fique com Deus. Obrigado pela companhia. Finalizamos agora a transmissão da nossa quarta aula do curso Nosso Lar. Agradeço a todos que estiveram presentes conosco. Que Jesus os abençoe e os proteja. Muita luz, muita paz. Até a próxima aula.